Olá, doutora Ana Moreira. Já não havia há algum tempo. Desde a última vez. Desde a última vez, mas já foi há algum tempo. Ano passado. O ano passado, seja bem-vinda. Obrigada. Como tem tudo corrido consigo? Muito bem, consigo também? Ainda bem, sim. Então, agora, neste momento, estou um bocadinho fragilizada. Estou mucosa. É, mas como eu não sou muito dada olha, como a doutora, não sou muito dada a medicamentos, é deixar e ver se isto anda com as mesinhas caseiras. Doutora Ana Moreira, o que eu trago cá hoje está relacionado com a amamentação. É um tema que nos é muito querido a todos e a todas as mães que tiveram a oportunidade de passar por este processo. Mas é também um processo complexo e, de alguma forma, difícil. Há quem diga que eu ontem comi chocolate e hoje o meu filho está impossível de cólicas. Perguntava-lhe, do ponto de vista fisiológico, o que é que se passa, qual é a relação entre aquilo que a mãe consome e o leite. Há, de facto, uma relação direta ou não? Bom, eu fiquei fascinada com o tema, porque, de facto, nós vemos isto muito em consultas dentro da área da medicina integrativa, porque penso que podemos ver a situação de uma forma um pouquinho diferente do convencional. Ou seja, em termos... Foi por isso que eu a chamei. Pronto. Assim, em termos convencionais, propriamente ditos, não está nada provado de que aquilo que se come possa alterar o leite da mãe. Mas se formos recuar há 2000 anos atrás, e cada vez mais se está a usar esta frase do médico Hipócrates, que é que nós somos aquilo que comemos. Portanto, eu estou plenamente convencida de que aquilo que a mãe come influencia o seu leite. Assim como, uma coisa muito interessante que se está agora a estudar, aquilo que o futuro pai come influencia a qualidade do esperma. E isso, inclusivamente, pode ter muito interesse em termos de fertilidade ou não fertilidade. Então, quando nós pensamos é que se o bebê vai ou não ter reação com aquilo que a mãe come, aí é que está outra coisa. Portanto, que penso que se vai provar que o que a mãe come influencia o leite é como quase quando fazemos um bolo. Portanto, a mãe come e está a fazer o bolo na batedeira, que é a mama. Literalmente é uma fábrica de produção. Se o bebê vai ter reação ou não depende de muitos fatores, como a imaturidade do próprio intestino do bebê, a imaturidade do timo, da disbiose ou não que o bebê já possa ter, e aí teríamos que recuar in utero para saber como é que correu esta gravidez, se a mãe tem ou não uma disbiose intestinal, se a mãe tem ou não uma hiperpermeabilidade intestinal, porque isso vai influenciar a maturidade do bebê. Isso é uma coisa que se estuda muito hoje, tem a ver com, chama-se um desvio imune, portanto, que pode ser na linha dos TH1 ou TH2, pronto, assim não vou entrar nesses pormenores, mas para saber que isso hoje já está muito determinado e cada vez se vai estudar mais. Portanto, de alguma forma é já uma evidência que há essa relação. Sim, inclusivamente uma coisa para mim que me parece muito interessante é a emocionalidade da própria mãe. Portanto, uma mãe que esteja com muito stress porque tem mais 3 filhos, ou porque é o medo do primeiro filho, ou porque lhe morreu alguém. Ou uma mãe que não queira estar a amamentar também. Ou uma mãe que não queira estar a amamentar, vai produzir uma hormona de stress, que é o cortisol, e isso altera toda a fisiologia da mãe. E isso vai alterar depois, inclusivamente, a qualidade do leite. Uma coisa que agora se chega muito à conclusão é que os anticorpos que a mãe produz e passa ao bebê podem alterar consoante o próprio ambiente. Se a mãe apanhou o vírus da gripe ou se a mãe esteve em contacto com algum alergénio, portanto, não é uma coisa estanque. São um conjunto de fatores que, de alguma forma, também têm que ser olhados caso a caso. Mas como aqui não o podemos fazer, claro. Perguntava-lhe se existem alimentos proibidos ou alimentos que devemos evitar todos, de alguma forma, e sobretudo uma mãe que amamenta ou uma grávida também. Bom, de uma forma mais que provada, temos o leite. Portanto, ai que disparate. Excetuando o álcool, era o que eu queria dizer, excetuando o álcool, nós não temos consenso em relação aos alimentos proibidos. Portanto, o álcool, tanto em termos convencionais como em termos integrativos, todos estamos de acordo. Em termos convencionais, portanto, não existe assim nada que seja proibido. Costuma-se poder dizer que a senhora pode comer tudo. Certo? E reduzir talvez um bocadinho o excesso do café. Sim, o café, o álcool, a cafeína, mas não roda muito mais do que isso.
dentro daquilo que nós tentamos fazer numa consulta de medicina integrativa, nós costumamos dizer à mãe para ter cuidado com alimentos pró-inflamatórios. Que são quais? Como, por exemplo, os lácteos, não é? Que é o grande tema, a grande discussão hoje em dia. Como, por exemplo, o açúcar e todos os alimentos onde entra o açúcar. Nomeadamente os alimentos processados. Todos os alimentos. Na minha opinião, uma mulher a amamentar devia evitar alimentos processados, alimentos industrializados. O trigo, se a mãe não tem nenhum sintoma de intolerância ao trigo, poderá comê-lo, mas eu sou da opinião que nós devemos rodar os cereais, ou seja, um dia come trigo, outro dia come camute, outro dia come espelta, outro dia come quinoa, outro dia come trigo sarraceno, outro dia come aveia, outro dia come centeio. Portanto, esta rotatividade é o que dá o treino ao sistema imunológico. Claro que depois há alimentos, por exemplo, imagina o chocolate, uma criança, o chocolate tem teobromina, portanto pode dar alguma irritabilidade ao bebê. O café, como disse, também acho que se deve... Como é que as mães podem aperceber de que há alguma intolerância ou algum desconforto da criança perante determinados alimentos? Porque às vezes as mães estão tão vidradas naquele processo que se esquecem de sair de si próprias e daquele cenário para conseguirem analisar de uma forma mais serena. Doutora. Eu acho que se estivessem serenas isso era mais fácil, porque um bebê irritável é um bebê com insónia, por exemplo, um bebê irritável com insónia, com choro fácil, é um bebê que demonstra que algo não está bem. E este algo não está bem pode ser um sinal até de uma própria intolerância alimentar. Quando a mãe vê que um filho fica com eczema, por exemplo, após algum alimento que a mãe tenha comido, um bebê com muito refluxo fácil, bebê com diarreia. Então, há pequenos... Quando nós dizemos que a mucosa anal fica inflamada, não é? Que depois num adulto pode ser uma hemorroide ou uma inflamação só da mucosa anal, isto já existe num bebê, porque isto tem a ver com o pH das fezes. E o pH das fezes... acidez, certo? Com a acidez. E isso vai depender daquilo que o bebê comeu através da mãe e da própria flora intestinal do bebê. Aqui a chave hoje em dia é aquilo que se chama a microbiota, que é a flora intestinal, ou seja, a qualidade e a quantidade de bactérias intestinais que nós temos. Se nós tivermos uma flora intestinal saudável, à partida temos uma capacidade imunitária, imunológica muito superior e muito interessante. Nós temos 10 levantado a 14 milhões de bactérias, para ter uma noção, e temos 10 levantado a 12 milhões de células. Portanto, nós literalmente somos mais bactérias do que células. E nós cuidamos muito pouco da nossa flora intestinal. Por isso é que é muito importante uma saúde pré-natal, porque esta mãe já devia cuidar da sua flora, porque a flora vai interferir na qualidade do leite quando ela depois vai dar à luz o bebê. Portanto, quando a mãe está bem imunologicamente, isso vai ajudar a que um bebê esteja melhor imunologicamente, porque se em termos de flora o bebê está bem, a microbiota está bem, vai ter menos sensibilidade a infecções do trato respiratório, vai ter menos propensão a ficar com dermatites. Inclusivamente está-se a chegar à conclusão que esta relação entre o leite materno e a flora intestinal aumenta o coeficiente de inteligência, então eu acho que vale a pena investir em duas mamilhas. Até do ponto de vista emocional, certo? É muito gratificante. Isso é uma coisa muito importante que eu nunca me canso de dizer, mas isso hoje já está provado pela ciência. A psiconeuroimunologia é a ciência que nos veio demonstrar como a minha qualidade emocional do meu ambiente influencia o meu corpo físico, em termos imunitários, em termos hormonais. Em termos de crescimento até... Um bebê que tem um bom ambiente emocional é um bebê que vai dormir melhor. Um bebê que vai dormir melhor vai produzir melatonina, que vai influenciar a hormona de crescimento. Portanto, este bebê vai crescer melhor, vai crescer com mais facilidade e com melhores condições imunitárias. E repare, e volto a dizer, e com um coeficiente de inteligência melhor e com melhor inteligência emocional, porque não teve tanto conflito emocional. Portanto, isto para não assustar os pais lá em casa que pensem, ai meu Deus, meu filho não dorme, ele não está feliz. Não é isso. Alto lá, minha filha também não dorme muitas vezes e eu acho que ela é feliz. Não é isto para não assustar. O que isto quer dizer é que se calhar, doutora Ana Moreira... Estamos a falar de bebés, não é?
estamos a falar de bebés, portanto, um bebé que não durma, obviamente que era um tema de outro programa, ou se calhar até já foi. Mas a questão é que pode ser um sinal de alguma irritabilidade que tem a ver com a mucosa intestinal. É isso que eu estou a dizer, que vale a pena investigar um pouco mais. Mas gostava, só para terminarmos mesmo a nossa conversa, falarmos desta importância do bem-estar, certo? Desta componente emocional, do esforço que nós temos que fazer para estarmos bem, para promovermos esse ambiente de paz, que será, de alguma forma, um ponto de partida para todos os benefícios na área da saúde como um todo, seja na questão do aleitamento materno, seja noutras questões. Certo, Dona Moreira? Sim, por isso eu acho que vale a pena é cada pai, cada mãe investirem em si próprios, que é uma coisa que não se faz muito. Vamos nos esquecendo, portanto, uma mãe que tem um filho, ok, teve o parto, ok, agora é tudo para o bebê. A saúde da mãe é importante a qualidade emocional no ambiente em que ela está inserida. Obviamente que depois, como sabe, há imensos fatores que aqui estamos a falar do protótipo ideal de uma família em que tudo correu bem, que uma criança é desejada e planeada, etc. Não é? Pronto. Em que é muito importante esta qualidade, e a qualidade do sono da mãe também vai influenciar depois no humor da mãe, como é óbvio. A importância do papel no pai, no apoio à mãe, que muitas vezes é só apoio, porque o bebê não vem com o manual de instruções, portanto é o apoio da mãe. Agora, eu acho que realmente os pais se deviam cuidar, os pais e qualquer adulto, em termos emocionais. Hoje em dia está cada vez mais na moda, como sabe, a relação entre as nossas emoções e o nosso corpo físico e, portanto, o ideal é que consigamos saber drenar as nossas emoções, porque nós não podemos evitar os conflitos na nossa vida. Podemos evitar a forma se os vivermos inadequadamente. Muito bem, fica o desafio, doutora Ana Moreira. Um dia falaremos sobre esse tema. Muito bem. É um tema também interessante. Se calhar para o Dia da Mulher, podia ser uma boa ideia. Pronto. Foi um gosto muito grande de revê-la. Voltamos a ver em breve. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer.